Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. Aqui quem está falando é o professor Thiago Romão e vamos dar início em mais um dos nossos vídeos do nosso conteúdo esse direcionado para os alunos da Escola Técnica Mônaco, né, da nossa disciplina de matemática financeira, tá? Se você está chegando aqui no canal, não conhece, seja bem-vindo. Se você ainda não é nosso inscrito, se inscreve, tá? Deixa seu like, curta, tá? E vamos seguir. Um abraço a todos, vamos lá dar início, pessoal. Bom, na semana passada, no vídeo, eu abordei sobre juros simples e agora vou abordar sobre juros compostos, tá? Então, esse aí é o nosso conteúdo de hoje e que nós iremos abordar, tá? O que significa de sobremaneira juros compostos, tá? A gente já entendeu um pouquinho sobre juros simples, a gente já entendeu que nos juros simples o juro é produzido sempre pelo mesmo capital e teoricamente ele não é capitalizado, né? Pelo regime de capitalização em juros simples. Só que agora a gente vai entender que nos juros compostos já é o inverso. Esse juro ele não incide somente sobre o capital inicial, mas sim sobre cada, teoricamente, vamos assim dizer, juro ou montante que vai acontecendo dentro daquele tempo previsto, né, que é o período que nós iremos adotar. E aí eu coloquei aqui o seguinte, algumas informações, né, para a gente entender. Por exemplo, um capital de R$100 aplicado a 2% ao mês, né, tem a seguinte evolução nos juros simples. Ele vai acontecer, né, teoricamente, dentro dessa forma aqui. Então, no tempo zero não tem juro nenhum e o montante é 100. Se eu aplicar no primeiro mês 2% em cima de 100, R$2. Depois, 2% em cima de 100, R$2. 2% em cima de 100, repare que vai dar R$106. Se eu fosse falar aqui, o juro, né, é de R$6. Mas repara, isso não é nem o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender que nos juros simples, o juro, né, a taxa, ela vai estar sempre aplicada sobre o quê? Sobre o capital inicial. Tá? E aqui é o que vai diferenciar, que a gente vai entender nos juros compostos, tá bom? Aí, né, no regime de capitalização, a gente já entende que a partir já do segundo período é calculado sempre sobre o montante do período anterior. E o juro vai rendendo juros. Por isso que eu expliquei para vocês aquela diferenciação, né, que normalmente os bancos, né, não sei se vocês vão lembrar, um dia que eu estava mencionando em sala, bancos, financeiras, né, elas trabalham sobre, né, o regime, né, ou a condição, tá, de juros compostos, tá? Ok? E aí, nesse sentido, a gente tem aqui o seguinte, o que é o juro composto? O seu conceito, né? Nada mais é do que aquele que em cada período financeiro, a partir do segundo, o primeiro não se calcula, é calculado sobre o montante relativo ao período anterior. Então, por exemplo, eu vou mostrar, mas por exemplo aqui, eu já não calcularia os 2% no juros composto, ó, vamos pegar aqui, ó, seria 2% sobre 100, tudo bem no primeiro período, mas a partir do segundo já não seria 100, seria 2% sobre R$102. Aqui já seria 2% sobre R$104. E se tivesse um próximo período, seria 2% sobre R$106. Então, repare que o juro sobre os juros. Essa é a condição, né, que, teoricamente, o juro rende juros, tá? Então, assim, no regime de juro composto, o juro produzido no fim de cada período, ele é somado ao capital que o produziu, passando sempre 2, né, e o capital e o juro até rendendo até o período final ao qual aquele juro foi dimensionado, tá? Então vamos entender aqui como é que seria agora o cálculo do montante. Eu já adiantei, né, de uma certa forma, mas somente para que vocês possam entender, tá? Bom, nessa condição aqui, especificamente falando,
tomando esse exemplo, tá, como definição, no primeiro período eu não contabilizo nada, no período 0 eu não contabilizo nada, no ano 1, 2% sobre R$100. Agora, olha aqui, ó. Aqui eu peguei o capital aqui, que é o montante do período anterior. Aqui eu já peguei o montante do período anterior. Daqui, ó, se eu continuasse, eu peguei. Repare que, ó, olha que vai dando algumas diferenças de centavos, porque a gente está falando de um exemplo simples, mas imagine que se fosse um número maior, né, um investimento maior, uma taxa maior, um período maior, a diferença que a gente teria no regime de capitalização, né, o simples e composta, tá? Então isso nos permite concluir que o montante em regime de juros compostos sempre será maior que o regime de juros simples, sempre a partir do segundo período, que o primeiro período não se contabiliza, acaba sendo igual, porque só está rendendo juros sobre o capital inicial, tá bom? Bom, consideremos agora um capital inicial C, aplicado em regime de juros compostos a taxa I. Então no primeiro período, eu posso achar como é que eu acho o juro, capital vezes taxa. E o montante, teoricamente, eu tenho o sentido de achar por aquela fórmula que vocês já viram, tá até aqui, ó. Fórmula do montante nos juros simples, tá? No segundo período, para achar os juros, vai ser o montante vezes a taxa. Montante 1 vezes a taxa. No terceiro período, montante 2 vezes a taxa. Diferente é aqui no primeiro período. E aí a fórmula já está aqui, ó, de juros compostos. A partir do segundo período em diante, tá? Ok? Bom, isso nos permite dizer que a fórmula a ser adotada para juros compostos, para que eu possa achar o montante, está aqui. Vai ser o quê? Né? Montante, vou colocar aqui, ó, montante, o capital, né? Aqui a taxa e aqui o tempo. Tá? Então, essa é a fórmula do montante em regime de juros compostos e ela é conhecida como uma fórmula fundamental. Esse fator aqui, ó, ele é que o diferencia da fórmula de juros simples. Por quê? Porque o fator de capitalização ou o fator de acumulação de capital, ele é feito de forma diferente, tá? Então, um exemplo aqui de um exercício resolvido para vocês entenderem. Calcule o montante produzido por R$2.000 aplicados em regime de juros compostos a 5% ao mês durante 2 meses, ou seja, capital R$2.000, o tempo é 2 meses, a taxa é 5% ao mês, a gente tirou aqui de taxa e colocamos ela em forma decimal, né? Utilizando a estrutura da fórmula, qual fórmula? A fórmula que foi utilizada foi essa aqui, ó. Tá lá, mas vou trazer para cá, né? Ok? Aí, utilizando essa fórmula, fomos aplicando a fórmula, lembrando, primeiro eu vou fazer essa soma, depois eu vou fazer aqui essa potenciação e depois eu multiplico. Qual foi o valor do montante? R$2.205, tá? Só para vocês entenderem que isso é feito na condição de juros compostos. Taxas proporcionais, né? O que são as taxas proporcionais, né? As duas taxas são proporcionais quando seus valores vão formar uma proporção com os tempos que são referidos a ela na mesma unidade. Então, por exemplo, sendo então uma taxa IA, que é uma taxa anual, IS é taxa ao semestre, IT é taxa ao trimestre, IB é taxa ao bimestre, IM taxa ao mês e ID taxa ao dia, tá? Respectivamente. Então, ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, uma determinada taxa, né, CIA, eu estou dividindo ela por 2. Se for semestre, trimestre, IA, que é a taxa do ano, dividindo ela por 4. Tem a mesma relação. Lá na outra, mas lá na taxa proporcional de juros simples, mas só para você entender. Se eu quero achar a taxa bimestre, eu estou te dando a taxa ao ano, quantos bimestres tem no ano? 6. Se eu quero achar a taxa ao mês e eu estou te dando uma taxa ao ano, eu vou dividir por 12. Se eu estou te dando uma taxa ao ano e eu quero achar a taxa ao dia, eu vou dividir por 360. Então, assim, para um período 1 sobre K, a taxa proporcional será K. Então, a taxa K, que eu quero encontrar, eu vou pegar essa taxa ao ano e dividir
com K. K vai significar o quê? Respectivamente, se eu quero achar ela semestre, trimestre, quadrimestre, bimestre, mês e dia, tá? A gente vai ver aqui no exemplo agora para vocês entenderem depois, tá? Já as taxas equivalentes são aquelas que se referem a períodos de tempo diferentes, mas vão produzir o mesmo montante. Então, por exemplo, ó, calcule o montante de regime de juro composto relativo ao capital de R$1.000. Durante um ano, a taxa de 24% ao ano e durante 12 meses, a taxa de 2% ao mês. Aqui a única diferença é a seguinte: se eu tenho um ano, é 12 meses, teoricamente. 24% ao ano, 2% ao mês. Se eu pegar esse 2% e multiplicar por 12, vai dar 24% ao ano. Mas vamos fazer lá aplicando das duas formas. É o mesmo capital, mas taxa e período diferente. Então, fazendo pela primeira opção aqui, que é aplicando 24% e o período de um ano, eu achei um montante de 1.240. Aplicando agora no outro contexto, eu já achei um montante de 1.200 e aproximadamente 1.268. Ou seja, em juros compostos, as taxas proporcionais não são equivalentes. Então, aqui, em juros compostos, elas não vão produzir um mesmo capital. As taxas, elas vão ser equivalentes, mas elas não vão produzir o mesmo capital, tá bom? Bom, nesse sentido, como é que a gente calcula a taxa equivalente? Tem uma fórmula, tá? Para vocês entenderem. Bom, a fórmula é 1 mais I mês elevado a 12. Se eu tenho a taxa mês elevado a 12, igual a 1 mais A. Vamos supor que eu te dou a taxa aqui ao ano e você quer encontrar a taxa ao mês, né? Aí, obviamente, a sua variável vai ser IM, porque você vai ter os outros dados aqui. Aí, com base nisso, você vai conseguir calcular. A gente vai ver isso também, tá? E aí, para outros dias do ano, a gente tem, respectivamente, essas taxas. Então, por exemplo, aqui, ó, qual é a taxa trimestral? Ou seja, eu quero saber a taxa trimestral, equivalente a 30% ao ano. Bom, lá na outra forma anterior era mais fácil, né? Aqui eu vou aplicar aquele conceito. Então, e era 30% ao ano, eu já botei 0,3. O que acontece? Eu peguei essa fórmula, por quê? Porque eu quero saber trimestral. Então, essa parte aqui corresponde ao que eu quero encontrar. Essa parte aqui corresponde ao que ele está me dando em taxa. Aí eu vou aplicar a fórmula. Foi o que aconteceu aqui, ó. Repetir 1 mais IT, que refere a taxa trimestral elevada a 4, igual a 1 mais 0,3, que é a taxa anual. Repetir e passei esse 4 para o outro lado, né, sobre 1,3, porque eu somei isso aqui, e aí ele deu uma fração. Dividida a 0,25, ou seja, 1/4 dividido da 0,25, então IT dá 1,3, por quê? Você vai entender. Porque de uma certa forma, esse 1 está desse lado. E aqui está 1,3. Então eu passei para o outro lado, tirei, né? 1,3 elevado a 0,25 menos 1. Porque eu peguei esse 1 e passei para o outro lado. Igual a 1,06778 menos 1. A taxa é 0,06778. Que é, se eu multiplicar por 100, 6,78 ao trimestre, tá? Então sempre a gente vai aplicar dessa forma. E em sala de aula eu vou botar ali uns exercíciozinhos para a gente poder fazer na próxima quinta-feira, tá? Bom, desconto composto, tá? Que é o nosso outro conteúdo. Nessa breve introdução, o conceito de desconto já no regime de capitalização composta é o mesmo do simples e a gente vai ter a mesma dimensão. Vai mudar um único parâmetro que eu vou mostrar aqui, tá? Já no desconto composto, ele é direcionado para operações de longo prazo, diferentemente do desconto, né, teoricamente simples. Então lembra o seguinte: desconto simples, curto prazo. Já o desconto composto, ele é baseado para longo prazo, tá bom? Belezinha? Bom, analogicamente, no caso do desconto simples, já falei, né? Também temos dois tipos de desconto, racional e comercial. A gente vai ver só o comercial, tá? Cálculo do valor atual, a gente vai ver aqui agora no próximo. Como é que eu faço para calcular? A igual a N vezes 1 mais I elevado a menos N. Na outra, no simples, era A e, né, N, 1, né, teoricamente, e N.
tá? Então, a gente de uma certa forma tem uma outra fórmula aqui. Entendam que vocês vão aplicar a fórmula, tá? Exemplo aqui, ó. Pegando já até essa fórmula aqui, vou até copiar e trazer ela para cá para que vocês possam entender, tá? Então, ó, vamos lá. O que aconteceu aqui, ó? Determine o valor atual de um título de R$800 saldado 4 meses antes do seu vencimento a uma taxa de desconto composto de 2% ao mês. Então significa dizer o seguinte, ó, eu tenho um valor nominal de R$800, eu tenho um prazo de 4 meses, eu tenho uma taxa de 2 meses, lembrando que os dois estão no mesmo período. Vou aplicar a fórmula, então eu quero achar o valor atual. Atual é igual a N, N800 vezes 1 mais 0,02, que é a taxa, elevado a menos 4, que é o período. O que acontece aqui? Vou aplicar, né, a realização, somo, faço a multiplicação. Obviamente que aqui eu vou tirar o valor, né, específico, achei o quê? R$ 739,08, tá? Praticamente R$ 739 com o valor atual em desconto composto, tá bom? E aí a gente fecha esse conteúdo, tá? E na nossa aula presencial a gente vai ali para explicar, né, direcionar as dúvidas e obviamente realizar exercícios. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, então. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.